Alexandre Erdmann e eu vou apresentar para vocês a disciplina de Gestão Empresarial no contexto industrial. A nossa ementa é propiciar a graduação de profissionais que possam contribuir para a inovação e melhoria de processos industriais nas organizações, se anteciparem aos problemas, resolvendo-os e assim poder minimizar custos e maximizar os benefícios da atividade econômica e empresarial, dentro da perspectiva ética e sustentável dos negócios. As competências e habilidades que nós pretendemos trabalhar são planejar e supervisionar e aplicar processos de produção, planejar logística de movimentação de produtos na indústria, avaliar e otimizar o fluxo de materiais, layouts e linhas de produção, supervisionar a seleção e o tratamento de matérias-primas, controlar a qualidade de processos, vistoriar e realizar perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação, no caso a automação, produção, introdução à administração da produção, sistema de produção, planejamento e controle da produção, o famoso PCP, né? E arranjo físico, custos industriais e gestão de projetos. Dentro do nosso conteúdo programático, nós temos introdução à administração, vamos falar um pouquinho de práticas administrativas aplicadas às empresas na área de pessoas, finanças, vendas, marketing, conceitos, escolas e arquitetura organizacional, pessoas, processos de seleção, contratação, treinamento, liderança, comunicação e motivação, técnica de recrutamento e seleção, motivação, liderança e comunicação, finanças, noções de micro e macroeconomia, sistema financeiro, tipo de financiamento, aplicações, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio e controles, noções básicas de micro e macroeconomia, sistema financeiro, marketing, fundamentos do marketing, segmentação de mercado, visão geral do composto de marketing, pesquisa de mercado, marketing para produtos alimentícios, vendas, previsão de vendas, conceitos e técnicos, composto de marketing, pesquisa de mercado e dinâmica de vendas. Produção, introdução à administração da produção, sistema de produção, planejamento e controle da produção e arranjo físico. Introdução ao PCP, configuração de layout e sistema de produção. Dentro da gestão de projetos, vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento de projetos baseado no PMO. Bibliografia básica. Slack, com a administração da produção, segunda edição. Kotler, com a administração de marketing. Chiavenato, com a introdução à administração. E o Maximiliano com a Teoria Geral da Administração da Revolução Urbana e Revolução Digital, sexta edição. Nosso processo de avaliação funciona da seguinte maneira. A média é calculada com 40% da avaliação continuada e 60% da avaliação conclusiva. A avaliação continuada serão testes através do QMAR, e vocês já devem ter recebido o login e senha. Atividade em cima do livro A Meta. Nós vamos fazer algumas atividades em cima deles, como testes, trabalhos e discussões que nós vamos realizar em sala. E agora a gente vai iniciar propriamente dita aula, que seria sobre a empresa. Por que é uma empresa? É uma organização econômica destinada à produção ou venda de mercadorias e serviços, tendo como objetivo geral o lucro. Qualquer empresa é aberta para ganhar dinheiro. Então a ideia é ganhar dinheiro, gerar lucro. Se você abrir uma empresa e não ganhar dinheiro com ela, o que vai acabar acontecendo? Você simplesmente vai falir e no final vai acabar fechando, ou seja, você abriu para fechar a empresa. Elas podem ser classificadas de duas formas. Uma empresa pode ser pública, prestar serviços públicos para a sociedade. Privada, empresa de propriedade particular com o objetivo de produzir produto e prestar serviço a fim de lucrar. O que acontece quando todas as empresas são bem-sucedidas? E o que acontece quando as empresas crescem mais, né? Mais crescem. O que acontece? Posso tratar todos os casos da Fórmula 1 como empresas. Todos eles têm as mesmas características, todos eles têm os mesmos objetivos, chegar em primeiro lugar no GP. Só que tem algumas coisas que diferenciam algumas equipes de outras. No nosso caso, por exemplo, Mercedes e Ferrari estão lá sempre brigando pela ponta, enquanto eu tenho outras equipes que estão disputando sempre o último pelotão. O que eles têm de diferente? O que muda entre eles? Agora que tem, por exemplo, a Mercedes e a Ferrari lá na frente, o que acontece para eles? Essas são as questões que nós temos que tentar responder. Então, para isso, a gente utiliza a administração, que nada mais é que a forma como as empresas criam e entregam produtos ou serviços. Dentro da empresa, a gente vai ter administração, desempenho e estratégia. A direção encaminha para onde que vai, define o projeto entrega as atividades de serviço,
e aí desenvolve. O desenvolvimento é encaminhado para a direção analisa o projeto que pode ser feito de melhorias e assim por diante. Entra num ciclo constante. Todas as organizações possuem operações que produzem algum mix de serviço ou produto. Entrega alguma coisa para o cliente. Essa é a ideia principal da empresa. Dentro disso, a gente tem algumas funções dentro da produção. Tem a função da produção, a função de marketing e a função de desenvolvimento do produto ou serviço. Qual que é a ideia? A função da produção comunica para desenvolvimento de produto e serviço capacitações e restrições dos processos de produção, ou seja, o que é possível fazer, se aquele material é possível ser trabalhado dentro da produção ou não. E aí, com base nisso, o desenvolvimento de produtos e serviços encaminha para a produção novas ideias de produtos e serviços que eles podem utilizar. A produção encaminha para o pessoal de marketing as capacitações e restrições dos processos de produção e o marketing encaminha para a produção os requisitos do mercado. Ou seja, não adianta eu montar uma fábrica que eu tenho que pegar toda a demanda de mercado e não dar conta de atender. Eu vou acabar deixando os clientes insatisfeitos e no final o nome da empresa cai e ela deixa de lucrar. A produção encaminha necessidade de tecnologia de processo para a função técnica, e aí a função técnica analisa isso e passa opções de tecnologia de processo para o pessoal de produção. A mesma coisa acontece da produção para a contabilidade e finanças. Encaminha para a contabilidade e finanças provisão de dados relevantes, e aí a contabilidade e finanças passa a análise financeira para mensuração de desempenho e tomada de decisão. Isso também acontece com função de RH, necessidade de recursos humanos para o trabalho, e no final, os recursos humanos passam recrutamento, desenvolvimento e treinamento para o pessoal de produção. E o sistema de informação, comunicar a necessidade de sistema de informação, ou seja, quais dados que eu preciso levantar, de quais máquinas. E aí esse sistema desenvolve projeto, planejamento e controle de melhoramento justamente para a produção. Nós definimos em 3 áreas, dividimos em 2 áreas. As funções essenciais, produção, desenvolvimento de produto e serviço e função de marketing. E funções de apoio, que seria função técnica, função de contabilidade e finanças, função de recursos humanos, função de sistema da informação. Bom, a administração ela utiliza recursos para criar apropriadamente saídas, outputs, que atendem a exigências definidas. Que tipo de recursos são esses? Experiência, pessoas, máquinas, conhecimentos, parceiros. Como que eles criam? Produzem, mudam, vendem, montam, movimentam, curam, moldam. Como que isso é definido como apropriado? De forma eficaz, eficiente, criativa. O que sai? Ideias, produtos e serviços. O que é o atender, né? Igualar, satisfazer, exceder, encantar a exigência de quem? Que tipo de exigência? Sonhos, demanda, necessidade, preocupações, que são definidas como potenciais, percebidos, correntes, emergentes e reais. E aqui a gente inicia a segunda aula. O objetivo do sistema de gestão empresarial é que as atividades que a administração precisa executar para gerir o que faz e obter os resultados empresariais que atendam a essas expectativas. Então tem que assegurar a realização da empresa compatíveis com a sua missão. Conduta deve corresponder aos padrões culturais aceitos pela sociedade, pelos empreendedores e colaboradores, ou seja, a cultura da empresa, né? Compreensão dos processos evolutivos da sociedade, identificação das necessidades que surgem a cada estágio, e criar as utilidades para atendê-lo. Clientes precisam ser identificados, as utilidades precisam ser levadas até eles, e a sua satisfação deve ser assegurada. Crenças, valores, convicções, expectativas dos empreendedores precisam ser convertidos em orientação para o empreendimento, devem ser conhecidos, entendidos e aceitos pelos colaboradores e refletidos em sua conduta. Recursos precisam ser dimensionados, obtidos, alocados e usados produtivamente. O empreendimento precisa operar com eficiência, criar oportunidade para atrair, desenvolver e manter talentos. Relações significativas, externas e internas precisam ser criadas, desenvolvidas e mantidas. Processo de evolução criativa e inovador capaz de definir os estados futuros e de promover mudanças para atingi-lo. Atenção, esforço e criatividade para a compatibilização da satisfação das necessidades e objetivos individuais com a relação das finalidades empresariais. Pessoas precisam assumir seus papéis e responsabilidades, devem estar motivadas e ser orientadas a trabalhar coletivamente. Assegurar um lucro razoável, capaz de remunerar os riscos de investimento dos empreendedores e as contribuições dos colaboradores, e suportar os requisitos de sobrevivência, crescimento e continuidade da empresa.
Essas e outras atividades que integram a tarefa empresarial a cargo da administração podem ser auxiliadas por instrumentos de gestão. Esses instrumentos são compostos de conceitos e técnicas que vêm sendo criados e aplicados e aprimorados na história da administração e cobrem todas as da tarefa empresarial. Dão suporte a questões institucionais, gerenciais, operacionais de comunicação, de informação e ajuda a administrar e criar estados futuros, definir caminhos, conduzir ações em direção a esse futuro, assegurar que o desempenho está produzindo o resultado desejado, auxiliar a administração a definir procedimentos e métodos para a execução das atividades, fixar e compartilhar os papéis de responsabilidade entre a equipe e promover as ações de entendimento comum. A essência da ação da administração é dirigir os empreendimentos para a obtenção de resultados que atendam às finalidades empresariais. Ainda confundimos a administração como os meios que ela utiliza para realizar a tarefa empresarial. Nesse caso, o que acontece? Nós ainda estamos confundindo a administração com o que é utilizado para realizar a tarefa, né? O que a administração faz é dirigir os empreendimentos para obter resultado. Os instrumentos de gestão são agrupados em subsistemas de acordo com o seu propósito. Então tem o subsistema institucional, missão, propósito e princípio, tecnológico, gerencial, comunicação, informação operacional, que integra a organização, e o subsistema humano comportamental, que dá motivação, ativação e integração. Então a gente está falando da instituição, da tecnologia envolvida para que a organização trabalhe, e aí eu tenho o sistema comportamental que refere-se aos recursos humanos. Subsistema institucional reúne os instrumentos que auxiliam a administração a fixar a razão de ser do empreendimento de acordo com as crenças, valores, convicções e expectativas dos empreendedores. Ele define a identidade da empresa como instituição, caracterizando a finalidade externa e as internas que se propõe a ela atender. Já no sistema empresarial, o subsistema tecnológico, são constituídos pelos instrumentos que dão suporte à administração na fixação dos resultados empresariais e na orientação, organização, coordenação e controle das atividades de forma a assegurar que elas sejam dirigidas às finalidades pelas quais a empresa foi criada e é mantida. São 5 subsistemas destinados ao suporte tecnológico: gerencial, operacional, organização, comunicação e informação. Já no sistema humano comportamental, inclui os instrumentos que a administração precisa para mobilizar as pessoas que integram a empresa e conseguir que seu comportamento seja dirigido aos resultados e às finalidades empresariais. Os subsistemas de gestão são integrados e têm uma forte interdependência, pois só assim conseguem contribuir de forma consciente para a realização da tarefa empresarial. Imagine o que aconteceria se qualquer um dos 3 subsistemas falhasse. Posso ter uma missão e um propósito muito bem definido, sistemas tecnológicos bem estruturados e aplicados, com o pessoal que domina cada uma das ferramentas, a minha equipe, os colaboradores desmotivados, dificilmente integrados, com uma resistência muito grande. Provavelmente essa empresa estaria passando por problemas e logo nós veríamos esses problemas do recurso humano sendo transferidos para o subsistema tecnológico e, consequentemente, para o subsistema institucional. Então aqui nós temos o sistema de gestão da empresa. Sistema de gestão da produção, que tem uma comunicação direta com o sistema de gestão de finanças, gestão de RH, para poder definir, sistema de marketing, e dentro do sistema de finanças, com sistema de gestão de outras funções, ainda que outras funções relacionadas com recursos humanos, marketing com recursos humanos, marketing com outras funções, marketing com finanças. Percebam que todo o sistema ele é interligado, né? Obrigado e até a próxima aula. Um abraço!